Olá, meus amigos, irmãos, estou aqui de novo, para continuar esse nosso estudo que é muito importante com respeito à Trindade, Falamos até da imortalidade da alma e do sofrimento eterno, que inventaram. Vamos continuar nosso vídeo na revista Parousia, do ano 4, página 34, encontra-se uma declaração reveladora, mas talvez alguma pergunta: por que este termo Trindade não aparece na Bíblia? Não aparece na Bíblia? Não. Para responder essa questão, é preciso compreender que, a partir do século II, o centro missionário da Igreja transferiu-se definitivamente do ambiente judeu-palestino para o mundo grego-romano. O trabalho iniciou por Paulo entre os gentios, vê-se finalmente estabilizado no ambiente gentílico e começou a gravitar em torno de questões que não havia sido levada no âmbito judaico. A igreja viu-se então obrigada a expressar sua fé de um modo compreensível para aqueles que não tinham de uma cultura veterotestamentária, mas tinha seu pensamento regido pela consciência da filosofia grega. O autor deste artigo confessou publicamente que a questão da Trindade não havia sido levado no âmbito judaico. Ora, se os judeus, incluindo aí o Senhor Jesus e todos os apóstolos, não ensinaram a doutrina da Trindade, concluímos que esta falsa doutrina foi idealizada fora do ambiente judaico. Dá para entender, gente? Lá no primeiro, o próprio Jesus disse, quando uma pessoa com a má intenção veio e perguntou: e o único Deus? Jesus disse: meu Pai é o único. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não ensinaram a doutrina da Trindade. Concluiu que
essa falsa doutrina foi idealizada fora do ambiente judaico, mas precisamente pela Igreja Romana, através dos seus apologistas, os quais expressaram o seu conhecimento teológico com base na filosofia grega, Platão. Lembrei do Tratado de Alatrão. A partir de então, o cristianismo paganizou-se, afastando-se definitivamente das orientações de Deus. É sério, gente. E é o seguinte, e eu vou rebater quem quiser dentro da Bíblia depois disso aí, viu? Controvérsia entre Ário e Atanásio. A fórmula da doutrina da Trindade gerou controvérsia entre dois líderes da Igreja de Alexandria no início do quarto século. Ariano 256 a 336 e Atanásio 293 373. Ário mantinha a ideia de que Jesus, embora grande, era de alguma maneira inferior a Deus. Atanásio, pelo contrário, afirmava que Cristo era igual a Deus em todos os aspectos. Em 318. A controvérsia veio à tona. Ário afirmou que Jesus era realmente o Filho de Deus. Então devia ter havido um templo em que havia um pai, nenhum filho. O pai, portanto, era maior do que o filho. Num concílio da igreja local, celebrado no ano 320, Ário, seus colaboradores, foram excomungados da igreja por causa de sua opinião. A falsa teoria da Trindade levou algum tempo para alcançar uma posição dominante na igreja. Neste meio termo, o imperador Constantino, chegou ele, né? Constantino Grande. O imperador Constantino tornara a ser o maior partidário do cristianismo. E olha que ele foi batizado só quando ele estava morrendo, hein? Né?
O imperador considerava a igreja como uma grande força unificadora e estava ansioso para que os cristianismo se tornasse uma religião universal do Império Romano. Ele queria evitar todas as lutas internas da igreja, arrazoado quem queria haver uma igreja unida e, consequentemente, um império unificado. Olha a mistura aí da igreja com o Estado, né? Para buscar restaurar a unidade, Constantino convocou uma assembleia de prelados da igreja celebrada na cidade de Nicéia. Esse concílio é bem conhecido, né? Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. O bispo e o clero de todas as igrejas foram convidados para assistir o concílio. Em todas as despesas pagas pelo imperador. O concílio de Nicéia, entretanto, não era verdadeiramente representativa, pois entre os 318 bispos presentes, além de oficiais eclesiásticos, menos destes, nem sequer 10 bispos da região oeste se fizeram presente. Assim, o concílio de Nicéia foi um concílio na igreja maciçamente representada apenas pela religião oriental do Império. Agora chegamos aqui, ó, esse daí, ó, Eusébio de Cesareia. Eu conheci a história dele, ele citou 5 vezes Mateus 19, Mateus 28, 19, 20, diferente que está hoje, porque a própria Igreja-mãe modificou. Eusébio, conhecido como o pai da história da Igreja, no início do concílio ofereceu um credo com uma linguagem idêntica das Escrituras Sagradas, em vez dos termos filosofia usada por Atanásio. Os seguidores de Atanásio perceberam que, ao darem um voto para Eusébio, estaria dando voto a Arion. Decidiram rejeitar
o credo do Império de Constantino, né? O imperador Constantino. Embora ignorante com relação aos fatos teológicos, discussam mais ansiosos por alcançar unidade e apoio. Atanásio, aquele que não assinou, inclusive Ário, Eusébio e Teognis de Nicéia, foram banidos e seus livros queimados publicamente. Até o livro de Eusébio de Cesareia, escritor que escreveu o livro de Constantino, a vida de Constantino. O debate sobre o termo prossegue até que em 381 o imperador Teodósio convocou o concílio em Constantinopla. Foi assistido por cerca de 150 bispos do Oriente. Foi nesse concílio que a doutrina da Trindade torna-se oficial. Isso é história, gente. É história da igreja mãe, da Igreja Católica. Em todas as fronteiras do Império, todos os que discordaram foram expulsos de seu púlpito e excomungado. Essa palavra excomungado da igreja era o regime totalitário do imperador de Roma. Não era mais o imperador Constantino, né? Ele não conseguiu aprovar a Trindade lá, não. Gente. Para um bispo ser excomungado a sua igreja. Era um regime totalitário dos imperadores de Roma. E mais tarde, a Igreja de Roma, como vimos, está doutrina espúria. Foi imposta pela Igreja Romana desde daquela época até hoje. Milhares de fiéis seguem a palavra de Deus, são perseguidos e expulsos de suas igrejas por não apoiar essa teoria antibíblica. Essa doutrina vigente até hoje é designada por alguns historiadores como Credo Niceno Constantinopolitano. Hoje, essa doutrina tornou-se o elo principal
de ligação das igrejas cristãs com a Igreja de Roma. Na carta encíclica, está o nome ali, de 25 de maio de 1995. E Papa João Paulo II declarou textualmente o seguinte: também surgiu entre nós irmãos separados por nações da graça do Espírito Santo, um movimento cada vez mais intenso em ordem à restauração da unidade de todos os cristãos. A unidade das igrejas, né? A união da igreja, né? Este movimento de unidade, chamado de ecumenismo, participam deles os que invocaram o Deus Trino. Eu não tenho aqui, mas eu gostaria de ter o que ele fala. Não importa de qual igreja, o importante é a Trindade. A única exigência para ingressar e iniciar o diálogo ecumênico é invocar Deus Trino para a Igreja Romana, o Vaticano, né? As outras doutrinas, como a guarda do sábado, o batismo por imersão, a crença na mortalidade da alma e etc., não interfere no diálogo inicial para a unidade dos cristãos. Segundo este documento, as discussões serão promovidas com finalidade de diminuir as demais divergências. Definição Trindade, por enquanto Trindade é a crença na existência de um ser divino que subsede em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Está no dicionário Webster, define a palavra da seguinte maneira: a união das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ou como já estão batizando aí, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, numa divindade, de modo que todos os três são um com relação à substituição, mais três pessoas com relação à individualidade. Está na quinta edição lá, o dicionário está em inglês lá. Como eu disse, nem português direito eu conheço.
Os trinitarianos, assim denominados, os que defendem a doutrina da Trindade, não crê que as três pessoas são uma pessoa ou que as três pessoas são três deuses, um D minúsculo. Eles crêem em três deuses, três pessoas que consiste um Deus. Como pode, gente? É jogar a lei de Deus no lixo. Existem três propostas primárias envolvidas na doutrina da Trindade. A unidade composta de Deus. Os trinitarianos afirmam acreditar na unidade composta de Deus. Caso eles não acreditassem em um Deus único, sua doutrina seria interpretada como politeísta. Eles não creem na unidade de Deus, como ensinada na Bíblia. Eu acredito num Deus só, e um único Salvador, e o Espírito de Deus que está sendo retirado da terra. Rejeitar a verdade bíblica, que existe apenas uma pessoa, que é Deus. Os trinitarianos creem que existe uma única substância, uma inteligência e um propósito na divindade, mas que três pessoas eternas coexistem daquela essência única e exercitam aqueles única inteligência, o único próprio, a divindade Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo ponto, gente? Vou dar outra parada e fazer mais, porque está muito interessante e eu não quero parar. Estou achando extremamente interessante. Então, nesse vídeo vou ficar, mais uma vez, agradecer a todos. Se possível, dá um likezinho aí, deixa algumas perguntas, o que não entendeu que eu vou buscar. E pedir a Deus e orar de madrugada. Daqui a pouco é hora de eu fazer minhas orações, né? Mas que Deus abençoe a todos, guarda. Mas eu vou continuar fazendo. Não sei se vai dar, pelo menos um eu posso hoje. Que Deus abençoe a todos. Tchau.